Esta arma é o 9x21 e essas munições são de 9x19, Luger, também conhecidas como Parabellum. É possível usar o 9x19 em uma 9x21. A resposta, na primeira vista, pode parecer muito simples, porque sim, é fisicamente possível fazer isso. No entanto, eu desaconselho fortemente e quero explicar o porquê. Essa questão de usar o cartucho 9x19 em uma arma 9x21 tem sido levantada por muitas pessoas ultimamente. Muitos, de fato, fazem esse raciocínio depois da liberação do 9x19. Ah, vou pegar uma arma em 9x21, porque mesmo que um dia acabe o 9x21, ainda posso usar o 9x19. O fato de que algo entre fisicamente dentro da sua arma não é uma justificativa suficiente. Você vai perguntar, como assim, Vlad Dispara História? Você atirou 5 vezes e a arma não explodiu? Sim, mas as questões são um pouco mais complicadas do que isso e dizem mais respeito ao desgaste da arma do que à falha da própria arma. Disparando 1 ou 5 tiros, além disso, o fato de fisicamente caber dentro não é uma verdadeira justificativa, porque até os 50 BMG cabe fisicamente dentro da câmara de um calibre 12. Se, por exemplo, o querosene pode entrar no tanque do seu carro a gasolina, ou a água sanitária poderia entrar no seu estômago. Não quer dizer que essas coisas foram feitas para receber esse tipo de conteúdo. E se pelo menos no caso da 9x19 dentro de uma 9x21 isso não leva a resultados catastróficos? Até porque as duas munições são muito parecidas e, por exemplo, têm características como a pressão máxima absolutamente igual. Não faz muito bem para as armas de fogo. E se vocês querem que sua arma de fogo dure e lhes dê satisfação por muitos anos, devemos, em geral, usar as munições que o fabricante da arma recomenda colocar aqui. No caso das 9x21, bem, as 9x21. E se entre a 9x19 e a 9x21 parecem haver apenas 2 pequenos milímetros de diferença no estojo? Mesmo que o comprimento total do cartucho seja igual, esses milímetros das munições fazem, na verdade, uma diferença gigantesca para várias pequenas questões técnicas, para explicar quais danos sua arma pode sofrer a longo prazo. Precisamos introduzir um conceito muito importante que, na verdade, também vai nos explicar, ou melhor, nos ajudar a entender quando algumas munições podem ser intercambiáveis. E é o conceito de headspace, conhecido em italiano como spazio di testa. O conceito de headspace é um conceito puramente técnico. Diz respeito às dimensões do cartucho e principalmente da câmara dentro do cano, onde o próprio cartucho fica. Essas dimensões, junto com outras características físicas, são regulamentadas, pelo menos na Itália e nos países que fazem parte, por uma organização europeia chamada SIP. E as tabelas da SIP descrevem muito bem as dimensões que devem ter as câmaras e os estojos do 9x19 e do 9x21. Agora, todos nós sabemos que durante o carregamento, ao inserir o cartucho dentro do cano, esse cartucho em certo ponto para. Obviamente, se pensarmos bem, ele tem que parar, mas a que profundidade ele para? Bem, aí faz toda a diferença. É muito fácil entender esse conceito se tentarmos inserir uma 9x21, essa 9x21, em um cano de uma arma 9x19. Como há um degrau de 2 milímetros, na verdade, muito curto para acomodar um estojo mais curto, a munição não vai entrar corretamente. E uma 9x19, obviamente, não pode entrar em uma 9x21. Justamente porque dentro da câmara do cartucho existe esse degrau, mas esse mesmo degrau, em um cano 9x21, não é alcançado pelo estojo da munição de uma 9x19. Agora vamos ter que recorrer um pouco aos meus desenhos péssimos. Mas em uma câmara correta, ou seja, uma munição 9x21 em uma 9x21, o estojo vai chegar exatamente onde na câmara existe um degrau que existe justamente para apoiar ali aquela munição. Para que a inserção em profundidade chegue à profundidade correta, justamente. Se por outro lado inserirmos uma 9x19 que vocês veem aqui em cima, que é mais curta, em uma câmara 9x21 vai haver um espaço onde o estojo não se apoia nesse degrau. E vocês vão me perguntar, Vlad Dispara História, que diferença isso faz? Faz uma enorme diferença no momento do disparo, na verdade, é isso que dá a resistência necessária para evitar quebras. Quando empurramos uma bala pelo cano sob alta pressão, as partes mais resistentes são o cano e o ferrolho, geralmente feitos de aço. Mas o que bloqueia o vazamento dos gases é o estojo.
Os estojos são feitos de um material macio, relativamente macio, como o latão, que sob grandes pressões pode se deformar, preenchendo espaços e imperfeições que necessariamente existirão no cano, e assim completar a vedação. A outra parte do estojo, porém, deve se apoiar no aço do cano ou do ferrolho. E aqui começamos a entender que se não se apoia, mas foi projetado para se apoiar, há problemas. Outro elemento que controla a inserção da munição, na verdade nos dois sentidos, inclusive na extração dela, é o extrator, aquele pequeno dente metálico que fica nos ferrolhos. Como extrator, só tenho um ferrolho agora, mas ele ainda segura a munição. Mas o que acontece quando em uma câmara muito grande eu coloco um estojo muito curto? Veja, o que mantém a profundidade correta de fechamento, a munição, não é mais o ombro dentro do cano onde o estojo pode se expandir e completar a obturação. É só o extrator, mas é um pouco mais complicado, então não escrevam comentários técnicos. Só o extrator, porque claramente nas paredes da câmara de explosão, ainda existem as paredes da câmara de explosão, mas basta que o estojo fique um pouco livre demais para se expandir em uma direção, que toda vez que eu atiro. De fato, imaginem que o estojo quer se expandir e tem espaço para fazer isso para frente, ele puxa o extrator. Isso, a longo prazo, pode causar quebras no próprio extrator e, sem um extrator funcionando, a arma até pode disparar, mas com certeza não vai rearmar corretamente. O espaço que também deixamos, espaço que deveria ser ocupado pelo estojo para vedar os gases. Vocês sabem o que provoca vazamentos de gás? O gás que é empurrado naquela pequena parte de 2 milímetros à frente do degrau da câmara de explosão, que com muitos disparos pode causar muita erosão. Estamos falando de pressões realmente altíssimas, não faz sentido quase nem medi-las em atmosferas. É um pouco inconcebível comparar essas pressões dentro das armas de fogo com a pressão atmosférica. Sabe de uma coisa? Essas coisas podem, com o tempo, danificar até o aço mais duro, exatamente como a chuva pode desgastar a rocha. Essa aderência imperfeita, aliás, da munição na câmara, pode causar outros problemas além do desgaste, como mau funcionamento. E dependendo também da câmara e da munição, perda de precisão, honestamente, isso nos parece um argumento meio bobo. Ah, se essas munições acabarem, se houver um apocalipse zumbi, posso com minha arma em 9x21 atirar as 9x19? O problema é que esse raciocínio pode ser aplicado literalmente a tudo. Por que não tem um bote inflável em casa? Sabem que o mar pode subir de repente ou ocorrer uma enchente? Vocês deviam ter um bote inflável em casa. Por que o carro não aceita qualquer combustível? Se faltar diesel, podem usar gasolina e vice-versa. Por que não fazem isso? Não seria melhor um motor que usa 2 combustíveis? As armas, apesar de serem objetos criados para bem matar, vamos falar a verdade, na realidade são objetos mais delicados do que gostamos de pensar. E alimentar sua arma com a munição errada nunca vai ser bom a longo prazo. Mesmo que, como você pode ver, funcione. Não houve problemas neste momento. Você vai dizer, Vlad dispara a história, mas como você estraga essa arma? Essa arma me foi dada por um amigo do canal. Literalmente. Essa arma, então, economicamente falando, na verdade não vale nada e foi sacrificada pela ciência para este e outros experimentos futuros. Se, honestamente, vocês querem satisfazer a curiosidade de atirar com uma 9x19 e uma 9x21, quem sou eu para impedir vocês? Eu desaconselho? É um pouco como colocar gasolina em um motor a diesel para ver o que acontece. Vamos evitar. Existem, de fato, armas em certos calibres que podem usar outras munições de forma segura. O caso mais famoso de todos, provavelmente, é o da 357 Magnum e da 38 Especial. Mas algo muito importante, essas duas munições têm o mesmo headspace, então por suas características já são muito mais parecidas em certos aspectos do que a 9x19 e a 9x21. Enfim, se vocês querem ficar tranquilos, usem as munições apropriadas para a sua arma, não tentem fazer coisas estranhas. E vocês, já tentaram isso? Digam aí nos comentários, me avisem. Ouvi muitas pessoas que no passado me disseram que fizeram isso e não tiveram problemas. E ouvi tantas outras pessoas que me disseram, por outro lado, que sim, tiveram quebras.
em particular, me contem a experiência de vocês. Talvez quem ler os comentários possa tirar suas próprias conclusões, sem problemas, se quiserem. Quer ver resultados? Versão E.